Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, que é o podcast da sua lição bíblica. Eu sou Paula Medeira e estamos tratando sobre a revista da CPAD. E hoje nós vamos tratar sobre a lição 11, cujo tema é Missões e a Igreja Perseguida. Mas antes de entrar propriamente na nossa aula, quero convidar você, que ainda não conhece o trabalho do crente docente, a corre lá nas nossas redes sociais, @crentedocente, segue nosso Instagram, se inscreve no canal, ativa o sininho lá para receber as notificações, curte, compartilha. Tenho certeza que as mensagens que são postadas lá, as aulas, os conteúdos bíblicos, vão abençoar demais a sua vida e a vida das pessoas com quem você compartilhar, tá bom? O Ministério do Crente Docente tem sido bênção, tem alcançado vidas, impactado pessoas. Tenho certeza que não vai ser diferente com você. Então vem com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de conhecer esse ministério, de compartilhar com as pessoas, e também é uma forma de você evangelizar, tá bom? Então, quero aproveitar também para agradecer ao pastor Edvanei e toda a equipe do Crente Docente pela oportunidade de estar aqui, podendo ministrar mais uma aula com vocês. Vocês são incríveis, têm feito um trabalho sensacional e têm impactado positivamente a vida de muitas pessoas. Muito obrigada mesmo. Então, agora, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida. Vamos lá. O nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo 3,12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E o nosso texto bíblico, nossa leitura bíblica, se encontra em Atos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13 e 14, e também capítulo 8, 1 a 4. Vamos ler juntos? Vamos lá. Atos 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Agora vamos para Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E alguns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Bom, como já é possível perceber a partir da leitura dos nossos textos, o tema central da nossa lição é perseguição, a perseguição contra a Igreja de Cristo. O primeiro ponto que precisamos abordar aqui é: a perseguição contra a Igreja de Cristo, ela é real. Ao redor do mundo, milhões e milhões de cristãos sofrem todos os dias com a perseguição religiosa, perseguição política, perseguição cultural, simplesmente porque professam sua fé em Jesus Cristo. Simplesmente por demonstrarem a sua fé, simplesmente por falarem de Jesus, tem milhões e milhões de cristãos sendo perseguidos. Especialmente em lugares onde há fundamentalismo religioso. Mas precisamos entender um ponto. A perseguição não é algo atual. A perseguição
ela existe desde o início da igreja. Não temos como falar em igreja sem pensarmos em perseguição, porque o nascimento da igreja se deu num ambiente de perseguição. Atos 6 nos conta a história de Estevão, um servo fiel, um servo dedicado, que cumpria os ensinamentos do Senhor, que levava a palavra do Senhor, que se dedicava a falar sobre os ensinamentos de Cristo para o povo. E essa atitude dele de ensinar o evangelho, de ensinar a palavra do Senhor, começou a incomodar. Começou a trazer sobre ele perseguição, começou a atrair olhares maldosos, atrair pessoas que começaram a querer competir com ele sobre o que ele estava falando, dizendo que não estava certo que ele falava sobre Jesus, que ele estava errado, que ele estava inventando. Começaram a proferir mentiras sobre ele, começaram a proferir palavras maldosas sobre ele, começaram a levantar falsas testemunhas que buscavam destruir a imagem de Estevão, buscavam caluniá-lo mesmo, até que essa perseguição se tornou cada vez mais e mais implacável e culminou na morte por apedrejamento de Estevão, tornando ele o primeiro mártir da igreja. Para quem não sabe, mártir é uma pessoa que morre defendendo uma causa, defendendo um sonho, defendendo um objetivo. E no caso de Estevão, ele morreu defendendo a palavra de Deus e os princípios e ensinamentos de Jesus. Então, foi nesse contexto de perseguição implacável que a igreja começou a nascer. Por quê? Porque nesse mesmo ambiente de Estevão, tinham outros cristãos que também estavam proferindo, anunciando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E esses cristãos, automaticamente, também começaram a ser expulsos. Só que, a partir do momento em que teve a morte de Estevão, esses cristãos eles começaram a sair desse local e ir em direção à Judéia, Samaria. Alguns foram expulsos, alguns saíram para garantir sua integridade física, a sua família, para garantir sua vida mesmo. Mas, sendo expulsos ou saindo por uma necessidade de primeiro impacto, né, que é a manutenção da sua vida, da sua integridade física, eles não saíram em silêncio, escondidos, não. Eles foram peregrinando e foram divulgando, anunciando a palavra do Senhor. E as pessoas, ao longo do percurso, elas foram ouvindo, elas foram se alimentando, elas foram aprendendo sobre sobre quem Jesus era, sobre qual era a verdade de Jesus, sobre a verdade do evangelho. E essas pessoas, essa semente, ela foi sendo plantada no coração dessas pessoas, e essas pessoas foram se tornando também cristãs, foram seguindo as verdades bíblicas, a verdade do evangelho. E quando nos tornamos evangélicos, né, quando conhecemos a verdade de Jesus, automaticamente temos vontade também de compartilhar as maravilhas de Jesus, aquilo que Jesus faz em nossa vida. Quando temos esse encontro com Jesus, é automático para o cristão. Ele não vai reter tudo para ele. Ele vai receber a parte dele, mas ele também quer compartilhar para que outras pessoas também possam ser agraciadas, também possam provar da bondade e da misericórdia do Senhor. Então, conforme esses cristãos que foram indo em direção à Judéia, Samaria, eles foram pregando o evangelho, anunciando o evangelho, essa semente foi sendo plantada em corações de pessoas que também foram se convertendo, foram se tornando cristãos, e essas pessoas foram anunciando o evangelho a outras pessoas e ensinando outras pessoas sobre Jesus. E com isso, a quantidade de cristãos foi aumentando e a igreja foi crescendo. A igreja somos nós. Então, com a quantidade de cristãos aumentando, o corpo de Cristo, que é a igreja, também foi aumentando e foi se fortalecendo. Só que a origem desse crescimento veio de um ambiente de perseguição. Então, não temos como falar de nascimento da igreja sem pensar
em um ambiente de perseguição. Não tem como desassociar a igreja, né, o cristianismo, da perseguição. A palavra de Deus mesmo nos alerta sobre isso, que teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque o mesmo Deus pelo qual somos perseguidos, o mesmo Deus pelo qual sofremos calúnias, sofremos pedradas, muitas vezes figuradas, outras vezes reais, é o Deus que nos garante. É o Deus que nos garante a vitória. É o Deus que já venceu o mundo e que nos garante um bom futuro para todos aqueles que perseverarem até o fim. E, nesse contexto de perseguição, temos que a igreja primitiva, né, ela nasceu nesse ambiente de perseguição contra os cristãos e contra todos aqueles que proferiam e pregavam o evangelho. Inclusive, tem um texto muito bom, é um pequeno artigo, é bem pequenininho, eu vou ler para vocês, que chama Martírio de Estevão. Fala assim: as palavras de Estevão diante do Sinédrio, isto é, o conselho religioso e do governo dos judeus, é uma defesa da mensagem e da fé pregada por Cristo, pelos primeiros discípulos e pelos líderes da igreja primitiva. Estevão é um antepassado e um exemplo todos os que defendem a verdadeira fé bíblica daqueles que se opõem a seu ensino ou o distorcem. Ele também é reconhecido como o primeiro a morrer por essa razão. Jesus confirma as ações de Estevão e prova que este servo fiel estava certo por se levantar em sua honra diante de seu Pai no céu. O amor de Estevão pela verdade e sua disposição em dar a sua vida para proteger e defender essa verdade estão em vívido contraste com aqueles que mostram pouco interesse em batalhar pela fé, uma vez que foi dada aos santos. Então, aqui nós podemos perceber que a atitude de Estevão é a atitude que Jesus espera de cada um de nós. É um amor incondicional por ele e pela sua obra, pela sua palavra, ao ponto de entendermos de fato que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse precisa ser o pensamento de todos nós cristãos. Mas, voltando à questão da perseguição, fica claro também nesse texto que não é fácil se levantar em favor de Cristo e do Evangelho, porque nós vamos em confronto com o mundo, né? De encontro com aquilo que o mundo prega, de encontro com aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas, elas querem as benesses de Jesus, mas elas têm muita dificuldade em querer obedecer, em querer segui-lo, em querer fazer os sacrifícios que são necessários para estar no centro do querer e da vontade do Senhor. Então, por isso os cristãos são muito perseguidos. Quando você leva a verdade de Cristo, isso confronta a natureza carnal do ser humano. E com esse confronto, a tendência é que quem leva a mensagem seja assim perseguido. Mas o importante é não desistirmos, porque por mais perseguição que haja, a semente está sendo plantada. E a perseguição não ficou detida apenas na igreja primitiva. A perseguição ela continua nos dias atuais. Milhões e milhões de cristãos ao longo do mundo, ao redor do mundo, em diversos países, são mortos, perseguidos, torturados, exilados, separados de suas famílias, simplesmente por proferir a sua fé, simplesmente por exaltar o nome de Jesus e por decidirem ser cristãos. A palavra perseguição, ela significa o seguinte, eu vou ler aqui para vocês o que significa. Perseguição. Perseguição significa oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar e ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Basta abrirmos, né, os nossos celulares ou então ligarmos a TV que vemos quase que diariamente guerras ao longo do mundo por questões étnicas, por problemas religiosos, por rusgas políticas, e tudo isso tem a ver com perseguição, especialmente aos cristãos,
por professarem a sua fé. Isso se torna muito mais forte em países onde existe fundamentalismo religioso, onde o governo, principalmente do país, possui uma religião uma religião dominadora, uma religião principal, e que impõe, né, tenta impor à população que ela precisa seguir. E nesse contexto, os cristãos que vivem lá são perseguidos. Existem muitos lugares, como por exemplo na Coreia do Norte, que foi considerada pelo portal Missão Portas Abertas, que é um portal super sério, que traz muitas informações sobre o que acontece com os cristãos ao redor do mundo, foi considerado o país mais fechado para o evangelho. Na Coreia do Norte é crime ser cristão. Lá, como em outros países, o simples fato de você decidir ser cristão, o fato de você falar que você segue a Jesus, que ele é seu único e suficiente salvador, isso é crime e isso vai te gerar problemas, muitos problemas. Você vai ser separado da sua família, você vai sofrer castigos físicos, você vai ser exilado do seu país, muitas vezes você vai ser torturado, morto. Então, precisamos estar atentos à realidade da perseguição contra os cristãos ao redor do mundo. Ela é real. E milhares e milhões de pessoas têm sofrido com isso todos os dias. Mas e o nosso papel? Qual é o nosso papel como igreja? Primeiro, precisamos ser muito gratos por vivermos em um país como o Brasil, onde, tudo bem, aqui de vez em quando nós sofremos algumas ofensas. É verdade. Sofremos algum tipo de perseguição? Também, mas nada que se compare ao que os nossos irmãos cristãos e missionários sofrem lá fora. Muitos cristãos, têm saído do nosso país, têm saído de países ocidentais para pregar o evangelho lá fora como missionários. E em locais onde eles estão colocando em risco a própria integridade física. E muitas vezes suas famílias estão arriscando nunca mais voltar para seus países, para suas famílias. Então, nós, aqui no Brasil, por exemplo, que é um país onde há liberdade religiosa, tudo bem. De vez em quando temos alguns problemas, pessoas questionam a nossa fé, podemos sim sofrer algum tipo de retaliação ou de reclamações, mas dificilmente você ouve algum caso mais grave no sentido de a pessoa ser torturada e morta por proferir a sua fé, por professar a sua fé ou por anunciar o evangelho. Então precisamos ser gratos, muito gratos, porque a nossa lei, a lei do nosso país, ela assegura a nossa liberdade de culto, de crença, de religião. A nossa Constituição Federal, ela fala em seu artigo 5º, inciso 6, o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Isso significa que aqui no Brasil nós temos liberdade para proferir nossa fé e para praticar qualquer tipo de religião que você decida ter. E os nossos locais de culto, eles são invioláveis, ou seja, ninguém pode entrar numa igreja e quebrar o altar e destruir a igreja. Não, ali é um local que precisa ser respeitado como local de culto daquela religião. No púlpito da igreja, o pastor tem liberdade para defender suas crenças e valores, sim, porque a nossa Constituição assegura isso. E nós cristãos, nós precisamos entender quais são os nossos direitos, o que é que nós podemos fazer, o que a lei do nosso país garante que a gente faça. Nós podemos falar sim de Jesus, nós podemos falar do amor dele, nós podemos falar daquilo que nós acreditamos, porque a Constituição, que é a lei maior do nosso país, garante essa liberdade a nós cristãos e, claro, a todas as outras pessoas, de acordo com as suas religiões. Então, precisamos ser gratos pela oportunidade e privilégio de podermos dizer que somos cristãos, de podermos professar nossa fé, de podermos evangelizar amplamente em praça pública,
de podermos levar a palavra do Senhor, falar sobre ele, de podermos andar com a nossa Bíblia. Em muitos países, a Bíblia é proibida. E quem é pego com a Bíblia é morto simplesmente por estar portando a Bíblia. É deportado, é exilado. Então, é importante termos a consciência da importância que nós da importância dessa liberdade, que precisamos usar essa liberdade por nós, como cristãos, para pregar a palavra do Senhor, mas também pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos e mortos em países onde eles não têm essa possibilidade. Nós, como podemos ajudar? Nós podemos fazer alguma coisa para ajudar esses irmãos cristãos, os missionários que sofrem essas perseguições implacáveis em países onde a cultura é fechada, onde a religião principal do país é imposta? Nós podemos ajudar sim, e nós podemos ajudar de algumas formas diferentes. Nós podemos ajudar, por exemplo, buscando conhecimento sobre isso, buscando nos informar através de fontes sérias. Por exemplo, podemos podemos buscar informação em sites como a Sename, Missão Portas Abertas, Voz dos Mártires, que são veículos de comunicação sérios, que trazem informações importantes, consistentes, verdadeiras, sobre a realidade dos cristãos, sobre o que tem acontecido, sobre qual tem sido a maior fonte de perseguição, onde tem sido as maiores fontes de perseguição. Precisamos buscar informação, precisamos saber, precisamos divulgar, porque quanto maior a divulgação, maior as chances de que as pessoas consigam, talvez, sobreviver, possam ser liberadas, possam conseguir trocar de país ou se tornarem refugiados em outros locais. Porque quanto menos divulgado, quanto mais escondido é a tortura, a perseguição, pior é a situação daqueles que estão sofrendo, porque ninguém sabe o que está acontecendo. E as pessoas precisam saber, porque os direitos humanos precisam ser respeitados, as pessoas precisam ser respeitadas, ou pelo menos precisam receber abrigo, auxílio, né, de outros países. Mas nós também podemos... mas e quando isso não é possível? Podemos ajudar de alguma outra forma? Podemos sim. Nós podemos ajudar orando. Orando pelos cristãos que estão nessa situação. Orando pelos missionários. Orando para que o Senhor dê o escape. Orando para que o Senhor dê coragem. Para que eles não desistam. Para que eles continuem a seguir o seu propósito. A seguir a sua missão. Orando para que o Senhor os cubra com proteção, que o Senhor proteja ele, sua casa, sua família, os livre de serem pegos por fundamentalistas, de serem capturados, de serem torturados e mortos, para que eles possam continuar levando o evangelho àqueles que ainda não conhecem, àqueles que estão sedentos por Cristo. E também podemos ajudar através de buscar mais intimidade com o Senhor, nos aprofundar na obra do Senhor, dar subsídio com oração, dar subsídio também enviando ajuda, por exemplo, em alguns lugares onde ficam campos de refugiados, enviando auxílio, enviando alimentos, roupas, mantimentos, tudo isso são formas de você ajudar, de nós, né, ajudarmos os nossos irmãos que estão em situação difícil, de perseguição. Então, infelizmente, no mundo em que vivemos em pleno século XXI, pessoas ainda são perseguidas por simplesmente professarem a sua fé em Jesus, simplesmente por pregarem o Evangelho de Cristo. Mas isso não é surpresa para nós, nem pode ser surpresa para nós. Como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos entender que faz parte. A igreja é perseguida desde a sua origem, porque o mundo não está satisfeito com a nossa vida e nem pode estar satisfeito com a nossa vida. Nossa vida, nosso viver precisa incomodar as práticas mundanas. A nossa vida precisa incomodar as práticas carnais, porque nós precisamos refletir
Cristo e sua luz. O cristão, ele precisa ser um imitador de Cristo. E para ser um imitador de Cristo, nós precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos diz para viver, de acordo com aquilo que a Bíblia nos fala para ser. Então, precisamos viver no centro do querer da vontade do Senhor, e isso incomoda o mundo, e por isso somos tão perseguidos. Então, ser perseguido faz parte do viver o Evangelho, do viver Cristo, mas precisamos aproveitar a oportunidade que temos de viver em um país livre, onde nós conseguimos proferir e professar nossa fé, anunciar o Evangelho, levar a palavra de salvação, levar Jesus Cristo para as pessoas e também aproveitar essa nossa condição de livres e ajudar os nossos irmãos através do conhecimento, através de levar informação ao mundo, através de muita oração pela vida deles, de ajuda humanitária sempre que for possível e, principalmente, não desistirmos, nem nós nem eles, nunca de pregar a palavra do Senhor, de levar Jesus para as pessoas, de levar a palavra de salvação, porque esse é o nosso papel como cristãos, refletir Cristo aqui na Terra. Então, que possamos entender a importância de exercermos o nosso ministério, de buscarmos o nosso propósito em Deus, para que possamos, como cristãos, refletir Cristo, né? Aqui na Terra, exercendo o nosso ministério, nosso propósito, e buscar auxiliar sempre os nossos irmãos, não fechar os nossos olhos, buscar informação para que possamos ajudar também aqueles que estão em situação mais grave, onde estão tendo sua fé testada de uma maneira muito mais em essência, muito mais forte, muito mais decisiva, né? Muitas vezes colocando até mesmo sua vida em risco para levar a palavra de amor, a palavra do Evangelho, para levar Jesus até as pessoas. Então, que possamos nos conscientizar e buscar informação e orar e ajudar sempre os nossos irmãos e os missionários que estão colocando as suas vidas em linha de frente, para que o Evangelho possa ser pregado também nos locais onde as pessoas não são livres como nós, mas também estão sedentas por Cristo e precisam ouvir e conhecer a palavra de Deus. Bom, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Muito obrigada a você que esteve até aqui, até agora conosco, aprendendo juntos sobre mais um tema, sobre mais uma lição da nossa revista. Quero aproveitar mais uma vez e te convidar, você que ainda não conhece o Ministério do Crente Docente, vem com a gente, não perde tempo, se inscreve no canal, vai lá, ativa o sininho para receber as notificações, curte, comenta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Tenho certeza que você vai ter acesso não só a essa aula, mas a conteúdos maravilhosos que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Para você, para a sua vida mesmo, para a vida de quem você está querendo evangelizar, ou de quem você está simplesmente querendo abençoar, corre lá, vem com a gente, vem conferir o nosso material. E para você também, que quer um material um pouco mais exclusivo, temos a nossa sala VIP, cujo link está lá na nossa bio, vale a pena conferir. Todo o lucro é revertido para o Ministério do Crente Docente, tá bom? E é uma forma de você também abençoar a sua própria vida, a vida de outras pessoas, evangelizar e se alimentar da palavra, buscar conhecimento, aprender. Você também que é professor, de aprimorar as suas aulas, tá bom? Vem com a gente. E muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Curte, comenta, compartilha, tá bom? Obrigada, gente. Saudações do Crente Docente.